seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista semanalmente os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje eu converso com André Cavazzani sobre o livro Antônio Vieira dos Santos, Reminiscências e Outros Escritos, livro que foi organizado pelo André e também por Sandro Gomes. O André Cavazzani é mestre em História pela UFPR, doutor também em História pela USP e também fez pós-doutorado em História pela UFPR. Atualmente é professor substituto do Departamento de História da UFPR e professor coordenador do curso de licenciatura em História da Uninter. Olá, André, tudo bem? Olá, professor Gilberto. Que prazer. Obrigado por ter aceito o convite para vir ao Quarta Capa. Sim, sim. Falar um pouco desse belíssimo livro que você e o Sandro levaram para a editora UFPR. Exatamente. Então, a gente podia começar com você falando sobre quem era essa figuraça chamada Antônio Vieira dos Santos, né? Olha, eu adorei o jeito que você falou figuraça, porque realmente é um sujeito ímpar, né? Um sujeito ímpar que viveu, sobreviveu e morreu na virada do século XVIII para o XIX. Veio de Portugal aos 13 anos e foi se estabelecer em Paranaguá, não é? Portanto, assim como outros tantos nesse período, ele era um imigrante português, não é? Mas para além disso, ele também foi comerciante. Além de ter sido comerciante, ele dedicava muitas vezes o seu tempo livre às letras, não é? Uma coisa sui generis, num período em que grande maioria da população era analfabeta, não é? Ele se dedicava às letras, né? Tendo escrito algumas memórias sobre Paranaguá, não é? Que são valorizadas principalmente pelos historiadores, né? Veteranos, que até deram a ele o título de patriarca da história do Paraná, por conta disso, mas ele também se dedicou a escrever memórias pessoais. Tá. Antes de você falar dessas memórias pessoais, Sim. Agora que você tocou aí na questão da formação, eu me lembro quando eu estava elaborando as perguntas, eu pensei, pelo menos durante a varredura que eu fiz no texto, eu não achei nenhuma informação, talvez tenha lá, você pode me dizer Sim. agora, sobre essa formação dele, de onde veio esse gosto dele pelo registro memorialístico, Sim. pela escrita de alguma maneira. Sim. Você tem essa informação? Sim, sim. No livro, e o mais interessante é frisar que não é uma formação acadêmica. Sim, não é a formação como a gente conhece. A formação que ele teve foi muito simples. O pai dele, que morava, né, no Porto, conseguiu financiar, bancar a ele os estudos das primeiras letras. Então ele aprendeu as primeiras letras e alguns rudimentos de adição, subtração nessas escolas de primeiras letras. Ele teve mais ou menos uns 5 anos de escolarização. Isso, inclusive essa escola ficava no Porto, na Rua Chã, né? Chamava-se Rua Chã. Quando eu fui professor visitante lá na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, eu tive a oportunidade de ir até a Rua Chã, mas não achei escola nenhuma, né? Sim. Mas ele frequentava ali e foi com essa formação rudimentar mesmo que ele acabou se interessando, tomando gosto, não é, pela leitura. Tanto é que nos textos dele pode ser um exercício de falsa modéstia ou pode ser algo que ele realmente sentia, mas ele sempre faz questão de se desculpar, não é? Justamente por não manejar as letras tão bem quanto algum erudito que pôde estudar tanto tempo. Não é? Mas ele não teve, na verdade, para o século XIX, 5 anos de escolarização já era alguma coisa, né? Sim, já o diferenciava. Mas fora isso, ele não teve assim nenhum tutor, nenhum inspirador. Isso ele não fala, né? Em nenhum momento, assim. Olha, não que ele, lógico, ele cita, por exemplo, alguns autores clássicos, mas assim, Sim. uma pessoa mesmo, eu não cheguei a perceber isso. Eu fiquei com essa dúvida. Você falou desse talento e desse gosto dele, eu fiquei curioso. Exatamente. Essa atitude dele, do Antônio Vieira, de vir para cá, garoto, o livro
até o ensaio que você e o Sandro fazem no início do livro, Isso. Acaba dizendo que era muito comum. Sim, sim. Hoje que nós temos esse momento, né, de supervalorização da infância, não é? O horizonte de consciência daquele período em relação à infância, não é? E a idade mais pueril era completamente diferente. De maneira que, quando eu pude estudar a fundo processos de imigração portuguesa nesse período, eu cheguei a uma média de 15 anos, não é? Raros que cruzavam o Atlântico com 19, mas a maioria era de 15 anos para baixo. Nas embarcações. E o Antônio Vieira veio mais cedo ainda, né? Veio com 13, exatamente. Mais cedo ainda. Que barra, é uma viagem extremamente demorada. Sim, um veleiro incômodo. Se eles pegavam calmaria, eles tinham que comer biscoito já apodrecido, conviver com ratos, com falta de água. Era uma viagem complicada e você tinha esses que faziam isso. Ele não relata mortes durante a viagem dele, assim? Sim, sim. Ele relata, mortes ele não chega a relatar, né? Mas ele relata, algumas calamidades, né? Alguns eventos calamitosos, não é? Como ele descreve nas embarcações, normalmente em relação a mau tempo, enfim. Veja, ele não relata mortes nesses períodos de travessia. Não, isso eu sei. Eu estava perguntando, né? Exclusivamente isso. Do momento da travessia, porque depois, entre tantos temas que tem lá dentro, ele vai falar. Salvo engano, eu acredito que tem uma passagem breve falando de alguém que morreu numa travessia nas memórias, mas sem nenhum aprofundamento. É uma linha ali dando conta, até porque isso era corriqueiro, né? E tem números, André, assim, mais ou menos desse volume de garotos portugueses que vinham para o Brasil, assim, chega a ter ou não? Olha, você tem números, não é? Você tem percentuais, né? O que eu posso te adiantar é que nessa época, principalmente no século XVIII e XIX, o processo de imigração... Foi mais para o final do século XVIII, né? Exatamente. Na realidade, a gente tem dois grandes fluxos, né? O primeiro fluxo, não é, que inclusive preocupa as autoridades portuguesas, que chamam aquilo de sangria populacional, é o momento da descoberta... Evasão. Exatamente, é o momento da descoberta de ouro nas minas, né? Lá no começo do século XVIII, então eles ficam preocupadíssimos, inclusive com o despovoamento de Portugal, começam inclusive a colocar pressão, leis, não é? Para que dificulte, né, essa vinda de homens aqui em busca do ouro, né? Bom, depois o século XVIII avança e a coisa não chega a ser em termos de sangria, mas é um movimento de fluxo contínuo de conta-gotas, não é? Então eles vêm chegando, não é? Nesse momento, não é? Não é uma grande massa, mas ali por ano... Mas continua... Isso, você sempre tem na casa ali de milhares entrando, não é? E vindo sempre com aquelas cartinhas de recomendação. As famosas cartinhas de recomendação. Alguns conseguiam essas cartas de recomendação, outros não, né? Normalmente os que conseguiam a carta de recomendação seguramente tinham mais chance. Ficavam mais bem recebidos no Brasil. E só lembrando, né? Aí temos o século XIX e aí... Para fins do século XIX, a nova explosão, né, de imigração, que daí já é um momento diferente em que eles vêm com famílias. Mas foi no fim do XIX, no fim do XVIII que ele vem, né? Isso, exatamente. André, me diga uma coisa, um personagem tão curioso, depois você vai falar aí também dos temas, né? A gente vai abordar isso. Lógico. Como é que você e o Sandro, ou você primeiro, ou o Sandro primeiro, né? Sim. Pena que o Sandro não pôde vir, né? Eu também acho. Como é que vocês acharam Antônio Vieira e deu aquele clique, pô, esse cara é um cara que merece uma atenção especial, né? Sim. Bom... Como é que foi esse encontro com o pesquisado, né? Sim. Bom, o que acontece é o seguinte... Eu estava muito interessado em reconstituir trajetórias de vida de portugueses que se arraigaram aí nessa virada do século XVIII para o XIX. Nessa altura eu utilizava uma fonte chamada Listas Nominativas de Habitantes, não é? E o Antônio Vieira dos Santos, por uma série de motivos, já me chamava a atenção,
não é? E eu frequentava muito, né, o Centro de Documentação e Pesquisa dos Domínios Portugueses, o CEDOP. E numa altura, eu ainda estava em começo de pesquisa, conversei com o professor Magnus, não é? O professor Magnus está por... Exatamente, e ele falou, olha, o Antônio Vieira dos Santos dizem, né, que ele deixou um diário, procure, vá atrás, não é? E, ao mesmo tempo, eu acabei, o Antônio Vieira dos Santos, né, ele era multifacetado e ele também gostava muito de música. E ele tinha uma coleção de cifras para um instrumento que se chama saltério, não é? E a editora da UFPR publicou essa coleção, e ali numa nota de rodapé, o Budanschaff também falava do tal do diário. E eu fiquei igual louco, né? Atrás do diário, até que finalmente encontrei. Em paralelo... Onde você encontrou o diário? Eu encontrei no Círculo de Estudos Bandeirantes, numa gaveta. Meu Deus! Eu lembro até hoje, foi aquele momento de eureka do pesquisador, né? Tipo, é meu, ninguém tasca. Exatamente. Bom, ao mesmo tempo, não era meu e ninguém tascava, né? Porque o professor Sandro, né? Ele agora está concluindo o doutorado dele pela UFPR, um sujeito novo, mas com uma potência para trabalho muito grande, estava preocupado com memórias, né? Com cultura letrada nesse período. E, evidentemente, se deparou com as memórias de Paranaguá e também estava interessado no Antônio Vieira dos Santos. Sabendo disso, um belo dia nós tomamos um café, comentamos sobre o diário, nos entendemos de uma maneira muito legal e a partir daí passamos a trabalhar em parceria e veio essa ideia de publicarmos o diário pela editora da Federal do Paraná, porque depois vamos falar, mas é uma fonte muito preciosa. 2 pesquisadores apenas tão longe de esgotá-la, então ela tem que ir para o grande público e para chegar também na mão de outros pesquisadores que podem trabalhar outros aspectos que eu e o Sandro não trabalhamos. Sobre isso que eu ia te perguntar. Que o que tem aqui no livro, né, são escritos aí que vão do século final 18, né? Exatamente. Até 38, né? Alguma coisa assim, mas tem um vácuo. O que mais que o Antônio Vieira dos Santos escreveu que não estaria aqui, né? Contemplado neste livro, né? Sim. Bom, temos então as Memórias de Paranaguá, em que ele faz um trabalho de transcrição das atas da Câmara de Paranaguá para esse período coevo, não é? O mesmo esforço ele faz para Morretes e faz para Antonina. Essas memórias, elas chegaram a ser publicadas, né? Principalmente a de Paranaguá, que tem uma edição um pouco mais recente. Agora as de Antonina, as de Morretes, não é? Elas tiveram uma pouca circulação, pouco se deu valor, e agora também eu e o Sandro estamos com outro projeto que deve sair agora também pela editora da UFPR, que é a publicação das memórias dele de Morretes. Acho que foi aprovado quando eu estava lá ainda, né? Sim, quando você estava lá. Eu já estava até esquecendo desse fato. Sim. Eu quero muito ver a história de Morretes, porque meu avô paterno é morretiano, então... Exatamente. Interesse pessoal até. Exatamente. Aí eu não me lembrava. Eu me lembro que você me falou na época sobre esse original de Morretes, mas eu realmente havia esquecido que o original estava lá. Isso. E mais uma questão... Quem lê este texto vê que o título dele é Breve Resumo. Sim, tem mais... De maneira que em algum lugar, que eu não sei onde está, podem estar os compêndios, né, totais, não é? Disso que ele resume aqui. Legal. A gente continua falando sobre isso no segundo bloco. Lógico. Tá? Você está assistindo ao Quarta Capa e a gente já volta. O
Quarta Capa de hoje conversa com André Cavazzani sobre o livro Antônio Vieira dos Santos, Reminiscências e Outros Escritos. Então, André, no primeiro bloco você falou que, além desse livro que você e o Sandro produziram pela editora UFPR, o Antônio Vieira também tinha memórias que ele escreveu sobre Paranaguá, sobre Antonina e sobre Morretes. Sim. Esses originais existem, estão em algum lugar seguro? Sim. E você tem algum projeto em relação a eles? Sim. Os originais eles estão sob guarda do Círculo de Estudos Bandeirantes e, salvo engano, com, enfim, muita propriedade, já foram tombados como patrimônio. Ah, legal. Sim, pelo IPHAN. Exatamente. Tá, e, bom, aí uma questão que fica, que eu queria que você abordasse um pouco. Tudo bem, encontrou o autor, né? Foi uma belíssima descoberta, acho que Sim. aí também mediada pelo Magnus, né? Uhum. Como é que foi o trabalho em si de lidar com essas fontes? Né? Eram cadernos? Sim. Ou eles já estavam digitalizados? Não. Sim. Os cadernos? Sim. Eram fontes manuscritas. Manuscritas. Né? Por sorte, nós tivemos acesso a uma digitalização prévia, não é? E aí a gente teve que fazer aquele trabalho do historiador, que é o trabalho de paleografia, não é? Uhum. Que é tentar lidar, não é, com o vernáculo antigo, com as formas de construções antigas e mesmo com o traçado das letras, né? Que é um traçado diferente e que em função... Tiveram que aprender a grafia do Antônio Vieira dos Santos. Exatamente. Muito própria dele, né? Porque não era um documento oficial, não era, por exemplo, um registro paroquial que tem uma fórmula. Então, a gente primeiro teve que decifrar, depois racionalizar a leitura dessa fonte, aprender a ler essa fonte. Então, trabalhão, né? Foi um Quanto trabalho. tempo vocês levaram para ter o material bruto para a produção do livro? Sim. Olha, eu acredito que podemos jogar aí uns 3 anos, né? A nossa sorte nessa altura é que eu, não é, fazia doutorado, tinha uma bolsa, não é, da FAPESP, então podia me dedicar exclusivamente à pesquisa. E o mesmo acontecia com o Sandro, não é, que na altura estava... E fazia mestrado. Isso, né? Exatamente. E então, quer dizer, isso favoreceu que nós tivéssemos tempo hábil para nos aprofundar, não é, como uma pesquisa científica precisa, né? Claro. Para dar um aprofundamento. E em relação à questão da atualização, me lembro que a coleção que nós produzimos, a editora ainda está produzindo, que o Magnus levou para lá, a coleção Ciência Império, a gente vai trazer o Magnus aqui também para conversar. Teve um momento, um dia, na reunião do Conselho, que o Conselho resolveu votar pela ortografia do século XIX. Né? Sim. Eu não me lembro muito bem da produção do teu livro e do Sandro. Como é que foi isso? O que vocês pensaram sobre atualizar? O trabalho era excomunal, né? Se fosse atualizar para uma grafia contemporânea, né? Sim. Olha, a gente foi completamente a favor de deixar a ortografia o mais original possível. Por quê? Porque isso aqui é um manancial, não é, de saber sobre esse período que pode servir não só ao historiador, como ao linguista interessado. E a forma daí acaba tendo uma importância em si também. Com né? certeza. Como é que ele dispõe as coisas, como Lógico, é que ele escrevia. e a forma, preservar a forma é preservar a própria subjetividade com que foi escrito, não é? E a natureza da fonte, né? E a natureza da fonte, exatamente. André, falando em forma daí, descreva pra gente assim, mais ou menos, como é que esse livro agora está composto, né? Como é que ele se estrutura. Perfeito. Para quem está assistindo a gente ter uma ideia, né? Tá. Bom, o livro, ele Se quiser pegar o livro também aí para mostrar alguma coisa, fique à vontade. Ok. Bom, nós temos então aqui, né, esse volume. Ele está disposto, não é? Nós chamamos de Antônio Vieira dos Santos, Reminiscências e Outros Escritos, porque além das reminiscências, tem os outros escritos, não é? São assinados por mim e pelo Sandro, que é basicamente um grande capítulo de contextualização introdutória para essa fonte. Que é um ensaio geral ali, um ensaio geral, não é? Explicando quem foi Antônio Vieira dos Santos, enfim, todos esses detalhes. Depois a gente entra realmente no que interessa, que é
a transcrição, né, do material fiel, fidedigna desses 2 volumes, não é, de Reminiscências. Eles estão divididos em 2 partes, não é? A primeira parte, o Antônio Vieira dos Santos, não é? Ele vai historiar a trajetória dele, não é? Até mais ou menos 1827, e a segunda parte até 1851. O livro, ele tem uma cara de reminiscência, porque no começo e alguns outros trechos do livro, o Antônio Vieira dos Santos rememora eventos da vida pregressa dele ao ingresso no Brasil, não é? Que foram muito preciosos, inclusive, porque quando eu fui ao Porto, como eu já falei em outra ocasião, eu pude bater, ir nos lugares, conhecer... Que ele havia mencionado. Que legal. Não é? O registro de batismo, tal como ele menciona aqui, eu vi. está igual lá no Arquivo Distrital do Porto. É impressionante. Isso, só para ilustrar, para linguista, para estudo de gênero discursivo, é um prato cheio. Então, realmente, manter a fonte como ela... No seu original. Aparecia, né? No original, formalmente, é bem legal. Depois das reminiscências, ele dá conta, dia a dia, às vezes dizendo até a hora, dos sucessos, não é? Que é sucesso no sentido do que se sucedeu. Então você tem muita coisa triste aí. Sim, tem momentos que ele diz que teve um dia difícil, que os últimos tempos não estão muito pesados para ele, mas ele não descreve detalhadamente. Ficava perdido em considerações sobre a vida dele, não é? E essa fórmula aparece muito aí. Sim, legal. Bom, já que você tocou nessa, derivou um pouco para a questão dos temas, né, da forma do livro, a estrutura, fala um pouco para a gente, André, dos temas, porque eu fui listando tantos temas, eu me lembrei do meu avô morretiano, porque meu avô vivia com bilhete de loteria esportiva na mão. Aí a hora que eu vi as tabelas que ele fazia, de quanto que ele gastava, me surpreendeu, até nem tinha informação de que já havia loteria. Que temas, assim, porque ele fala de desgostos pessoais, da família. Do ponto de vista temático, sobre o que ele fala? Né? Sim. Do ponto de vista temático, o livro também é bastante multifacetado, né? Mas a gente pode separar, né? Em primeiro lugar, os eventos do cotidiano, não é? A travessia de Portugal ao Brasil, como que ele chega em Paranaguá, as viagens que ele fazia, os casamentos dele e dos filhos, não é? Nascimento de neto, não é? Essas questões aí aparecem aí como eventos do cotidiano. Depois a gente tem, digamos assim, eventos mais relacionados à vida profissional, né? É um anacronismo, né? Eu estou falando vida profissional nesse período. Só um pouquinho, em relação aos temas da família, me chamou a atenção, e é uma parte triste do livro, que ele faz uma descrição até pormenorizada para os padrões do livro sobre a morte da esposa, né? Sim. Ele vai acompanhando durante meses e vai relatando, não sei se diariamente, não me lembro, mas semanalmente, né? Sim, exatamente. Ela não é a única morte que ele registra, mas a dela tem uma atenção especial. Exatamente, e tem essa atenção porque vai mostrando a evolução. Ele faz isso em outras ocasiões, não é? Ele também tinha um interesse pela medicina. Sim, né? Fica visível isso. E nesse ele descreve sentido, várias doenças, né? Sim, isso a gente poderia também chamar de uma parte do livro. A parte, não é, das práticas curativas e das doenças, que ele descreve aí com uma riqueza de detalhes impressionante. Ele descreve um problema na perna que ele tinha na pele, né? Sim, exatamente. Plásticos que ele usava, coisas Isso. Olha, eu acredito que isso tivesse relação com sífilis, não é? Ele traz as febres gálicas, ele traz algumas indicações ao que parece a evolução de uma sífilis, não é? Mas isso também ficaria para os médicos ou para um trabalho interdisciplinar, né? Veja como é rico isso aqui, né? Serve para tanta gente, não é? Pois é, André, no ensaio que você e o Sandro fazem, vocês puxam um pouco para... eu acho que reiteram muito que o Antônio Vieira dos Santos, apesar dessa sensibilidade dele para registrar o tempo dele,
no ofício dele, de caixeiro, de comerciante, ele não foi bem sucedido, né? Ele era um homem constantemente endividado, é isso mesmo? Sim. O que faz dele um sujeito mais excepcional ainda. Não estamos falando de um comerciante de grosso trato, de um grande comerciante do período. Nós temos as memórias de um comerciante normal, não é? Médio. Que viveu as vicissitudes do tempo, as dificuldades. Exatamente. E que, evidentemente, não foi bem sucedido. Que vivia como talvez tantos outros comerciantes das áreas periféricas do nosso país, mas que não deixaram as suas memórias, preso numa rede de dívidas, não é? Num contexto em que não circulava numerário, difícil, impossível de escapar, não é? E sempre atado aí a essas relações, não é? Que eram relações de compadrio, mas também eram relações de dependência, né? Desses comerciantes mais bem-sucedidos que ele. O triste em Considerações sobre Minha Vida, que tanto aparece aí, diz respeito também a essa situação dele de falhanço comercial. Não é? Uhum. Inclusive, numa das passagens do livro, ele tem uma notinha, né, falando de uma discussão que ele teve com a mulher, que cobrava dele sobre o muito gastar e o nada se ganhar. Essa parte me escapou, mas chama a atenção o fato de que é realmente uma figura curiosa. Sim. E parecia que era bem quisto, né? Apesar Sim. até o relato das dívidas, ele não relata que ninguém queria matá-lo, né? Por exemplo. Ele tem hora que dá triste porque cobram ele com alguma contundência, mas enfim... E também a própria organização, né, dessa sociedade, né, de antigo regime, não é? Sim. Legal, André. Essa pergunta talvez fique até meio redundante, mas qual a importância desse livro para os estudos da história brasileira, para a história do Paraná, e particularmente o litoral paranaense, né? De uma figura Porque eu me lembro uma vez, você comentou comigo que o Antônio Vieira era considerado fonte secundária, né? O termo que se usa na história. Sim. A segunda fonte ali, Sim. ele passa a ser uma fonte... Sim. Então, qual seria as maiores contribuições dele, né? Sim. Bom, para utilizar, não é, a fala de um historiador imensamente mais importante do que eu, o mundo do nosso litoral do século XVIII para o XIX é um mundo que, de certa forma, perdemos, porque os arquivos, a documentação primária daquele tempo, ela se perdeu, não é? Então a gente não tem muitas fontes de informações sobre a nossa sociedade litorânea desse período, não é? Ao mesmo tempo, falando de um ponto de vista mais nacional, não é, do Brasil, diários como esse são raros, né? São raríssimos. Você pode contar nos dedos aqueles que existem. E principalmente diários, como a gente frisou anteriormente, de um anônimo, que tinha uma certa relevância inegável, mas que estava longe de ser uma grande figura do período, não é? Ao mesmo tempo, do ponto de vista dos processos de imigração portuguesa, também um relato raríssimo, não é? Porque muitos imigraram, pouquíssimos deixaram registros, não é? Desse esforço e desse processo de arraigamento, de você sair de um local e de você se inserir, esses processos de alteridade. É uma fonte impressionante. André, nosso tempo infelizmente acabou, que dá para o Antônio Vieira dá pano para manga, não é? Vamos deixar para falar quando sair o livro sobre Morretes, a gente continua essa conversa. Continuamos a conversa. Obrigado por ter vindo, obrigado pela entrevista. Eu gostaria... E boa sorte nos outros livros. Lá. Ótimo. E da minha parte, gostaria de agradecer imensamente a você, professor Gilberto, que encampou isso. Lembrando que isso aqui é fruto também de financiamento público, né? Claro. Que é importante que a gente lute por isso. Sim. Talvez uma editora comercial não tivesse... dificilmente publicaria. Exatamente. E isso tem um valor incalculável. Com certeza, com certeza. Então, muito obrigado, professor. Nada, imagina. Esse é o papel de uma editora pública. Exatamente.
O livro Antônio Vieira dos Santos, Reminiscências e Outros Escritos, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se você estiver fora de Curitiba ou preferir, você pode acessar o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra rede virtual de livro, outra livraria virtual. O Quarta Capa se encerra aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro.